Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da parábola do bom samaritano. Essa parábola que já faz parte da nossa cultura, diversas religiões a utilizam para tirar lições e ensinamentos. Alguns certos, outros errados, mas nós vamos hoje então para esse texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vamos fazer essa leitura e vamos conversando então a respeito desta parábola. Ela tem uma parte introdutória, uma conversa que Jesus tem aí com o intérprete da lei, e na sequência tem a necessidade da parábola para dar uma resposta para esse homem. Então Jesus se utiliza de uma parábola para responder um questionamento. Então eu queria te convidar a ter esse bate-papo comigo nesta parábola, essa parábola tão conhecida e tão importante para a nossa espiritualidade cristã. Veja comigo então, a partir do versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. Nós vamos lendo em partes e conversando desta vez. Versículo 25 fala assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta que esse homem, esse intérprete da lei, esse homem que é um teólogo, que conhece muito bem a Bíblia, ele é um teólogo, é uma pessoa estudada nas escrituras da palavra de Deus. Ele se aproxima e faz a pergunta mais importante de todas. Não tem nenhuma pergunta neste mundo mais importante do que essa. Que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para garantir que quando eu morrer, eu vou para o céu? Só que é interessante que esse homem, na verdade, ele não está tão interessado nesta pergunta, mas ele está tentando preparar uma cilada, está tentando testar Jesus, ver se Jesus sabe teologia, se Jesus conhece as escrituras, ou se ele pode derrubar e tirar o crédito de Jesus diante das pessoas. Então este homem agora faz, e eu digo para vocês o seguinte: eu já vi muita gente fazendo isso, em muitas circunstâncias no passado, quando eu dava estudo bíblico para pessoas de fora da igreja, não crentes, e pessoas da faculdade, familiares de pessoas da faculdade. Era interessante que muitas vezes vinham perguntas que parecem perguntas bem intencionadas ou que são fruto da curiosidade da pessoa, mas depois lá na frente a gente percebia que não era bem assim, que aquela pergunta tinha um intuito de te testar ou até te derrubar, tirar o teu crédito diante daqueles que você estava ministrando a palavra de Deus. Então isso não é incomum. Até hoje mesmo, às vezes até os próprios crentes fazem esse tipo de pergunta para testar e tirar a autoridade da liderança. E aqui Jesus então está passando por essa situação. Este teólogo, este homem que conhece muito bem a palavra de Deus, fala: o que eu faço para ir para o céu quando eu morrer? E aí Jesus então, ele vai responder esta pergunta com outras perguntas. Ele fala assim: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus, vocês estão percebendo? Ele olha agora para esse teólogo, para esse homem que está o testando, e ele fala assim: tá, você quer saber a resposta? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Mas não só o que ela fala, como que você a interpreta corretamente? São duas coisas importantes. Jesus está dando uma lição já aqui antes da parábola para mim e para você. Você quer ter respostas corretas, respostas que vêm direto de Deus para você, não o que o fulano, o beltrano acha, não o que você acha. Tem muito crente hoje em dia, queridos, vou abrir meu coração, falando assim: ah, pastor, eu acho que é assim. Não, eu não concordo com isso, eu acho. Você não tem que achar nada, você tem que ver o que a Bíblia fala, ler, compreender, interpretar da forma correta e falar assim: bom, isso é a palavra de Deus, isso é a verdade. Então, se você leu e interpretou corretamente, esta é a verdade. E é isso que Jesus fala para aquele teólogo. Você, poxa, você é teólogo? O que a palavra de Deus fala? E o que ela fala com a interpretação correta? Porque tem pessoas também que falam assim: ah, mas a Bíblia tem várias interpretações, cada um interpreta de um jeito, cada um pode interpretar a coisa de um jeito. Sim, cada um pode interpretar de um jeito. Só que a pessoa que escreveu, ela tinha uma intenção. E é essa intenção que nós temos que descobrir no texto, tá certo? Se eu falar para você: ontem eu acordei cedo, fui fazer uma caminhada, cheguei em casa, tomei banho e fui assistir um pouco de televisão. Você vai interpretar isso.
você de repente pode falar, o Alessandro está falando isso porque ele quer dar uma desculpa para alguma coisa. Ou só quer mostrar que ele tirou um dia para descansar e fazer vontade dele. Tá, mas você quer saber a verdade? Pergunta para mim. Por que eu falei isso? Por que eu quis expor isso? O que eu quis dizer com estas palavras? Isso é a interpretação do texto, tá certo? E aí você tem que ver o contexto e tudo mais. Então Jesus olha para ele e fala assim, tá, você quer saber? Olha para a palavra de Deus e interprete ela corretamente. Porque tem um monte de crente e outras religiões também não evangélicas interpretando muita coisa da palavra de Deus completamente errado. Ah, mas existem infinitas interpretações? Sim, e só uma correta. E é essa correta que você tem que estudar para você encontrar essa interpretação correta, que segue as regras gramaticais e tudo mais, para você descobrir qual que é a essência do texto. Mas vamos lá. Então Jesus responde para ele com essas perguntas, o que está escrito na palavra de Deus e como você interpreta. E aí então, esse intérprete da lei, esse teólogo, ele vai responder o seguinte, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então Jesus fala, olha, concordo com você, realmente, se você fizer isso, você está cumprindo toda a lei. E se você fizer isso, você está a caminho da casa do Pai. Porque se você amar Deus, não um Deus qualquer. Aqui nós estamos falando de Israel. Então não é um Deus qualquer. É um Deus específico. É o Deus Criador, é o Deus de Israel. É o Deus que falou com Abraão, que falou com Moisés. É esse Deus que enviaria Jesus depois. E é esse Deus que se revela na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse Deus, você tem que amar a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E também, agora, se isso é verdade na sua vida, você também vai amar o teu próximo como você ama a você mesmo. O cuidado que você tem com você, você vai ter com o teu próximo também. Se você não gosta de passar frio, você não vai deixar o próximo passar frio. Se você não gosta de passar fome, você não vai também permitir que o próximo passe fome. Se você não gosta de ser injustiçado, você não vai aceitar que o próximo seja injustiçado. Se você não gosta de ser oprimido, você não vai deixar o próximo ser oprimido ou humilhado. E isso, Jesus concorda com ele. Mas agora, este teólogo, ele vai querer se justificar as atitudes dele. E agora, diante de Jesus, ele faz outra pergunta. Veja no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Deixa eu explicar para você um pouquinho aqui esse conceito de próximo para o judeu. O conceito de próximo do judeu partia do eu, dele mesmo, da pessoa. Digamos que eu sou um judeu. Então, partindo no centro está o Alessandro, certo? Imaginando que eu fosse um judeu naquela época lá. Como aquele teólogo estava pensando, como aqueles judeus pensavam. Eu sou o centro. O meu próximo, aqueles mais próximos, é a minha família, a minha casa. Os próximos, um pouco mais distantes, são os outros parentes meus. O próximo, um pouco mais distante, são os meus amigos. O próximo, um pouquinho mais distante, são os judeus. E o que está fora, já está longe demais, não é meu próximo. Vocês estão entendendo? Então ele queria justificar essa falta dele, porque Jesus havia ministrado no Sermão do Monte, o amor ao próximo chegava ao ponto de amar o inimigo e amar aquele que nos persegue. Amar com amor verdadeiro. Não só sentimento, não é isso. Mas é dignificar essa pessoa, respeitar essa pessoa, fazer por ela o que você gostaria que ela fizesse com você. Tá certo? Todo esse cuidado. Então esse homem, agora ele fala, então quem é o meu próximo? Para se justificar. Para dizer, tá, então mostra para mim quem é o meu próximo. Porque definitivamente ele não amava aquele que estava mais distante. O estrangeiro, o samaritano, o gentil. Tá certo? Então agora Jesus vai responder para este teólogo com a sua parábola. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos,
retiraram-se deixando-o semi-morto. Vamos parar aqui por enquanto na parábola. O que Jesus está contando nessa parábola? É uma história, algo que Jesus cria, ele está criando isso, mas isso não era algo difícil de imaginar, porque de fato, essa estrada entre Jerusalém e Jericó, uma estrada relativamente curta, 27 quilômetros, mas ela tinha quase que 1,5 km numa parte dela, onde não tinha vegetação, tinham muitas pedras e penhascos do lado, e era um local onde era muito fácil e era comum ladrões, salteadores se esconderem ali para assaltar. E eles assaltavam. Alguns até se disfarçavam de feridos, de lançados no chão, para que quando as pessoas fossem descer dos seus animais, dos seus jumentos, etc., para socorrer a eles, roubavam estas pessoas. Então isso era bem comum. Jesus não estava contando uma coisa difícil para aquelas pessoas entenderem, mas era algo que elas viam e que elas conheciam. Aquela estrada era também conhecida como Estrada do Sangue, porque muitas pessoas eram mortas e eram assaltadas e espancadas e deixadas como este homem dessa parábola. Então Jesus conta essa parábola, que um homem, aqui não dá detalhes desse homem, não é importante isso também para a parábola, mas este homem estava nessa estrada e agora ele é assaltado. E roubam este homem, e espancam este homem, e batem neste homem, rasgam as suas vestes, tanto que bate nele, e ele cai no chão agora, você não consegue quase que identificar se ele está vivo ou se ele está morto. Mas Jesus continua essa parábola. Ele fala, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Um sacerdote, um religioso, um suposto esperado, homem de Deus, mas ele passa, e ao ver aquele homem caído, machucado, será que está vivo? Será que está morto? Ele vê, e essa expressão passa de largo, quer dizer que ele foi para o outro lado. Vamos imaginar, imagina hoje a rua, você está numa calçada, você vê ali essa pessoa caída, quase morta, você atravessa a rua e vai para outra calçada. É isso que ele fez, ele atravessou, foi para o outro lado, para passar longe, para não se comprometer. Não vou tocar, não vou perder meu tempo. Ele nem desceu do seu jumento, ele prosseguiu o seu caminho, a sua jornada. O texto continua, fala, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Um levita, um estudioso da palavra de Deus, um homem que dedicava a sua vida a estudar a palavra de Deus e a ensinar a palavra de Deus também. Era aquele que, para os outros, que conhecia muito bem a lei de Deus. Era esperado tanto dele quanto do fariseu, o religioso, que dessem uma atenção para este homem, que amassem esse homem, que acudissem esse homem, que fossem ver alguma forma para socorrer este homem. Mas esse também tem a mesma atitude. Diz aqui, passou de largo, atravessou, passou, se desviou, abaixa os olhos, vira a cara para o outro lado, não quero nem ver para não me comprometer. Estes homens, eles fazem isso porque existia na lei deles o seguinte, se eles tocassem e de repente esse homem estivesse morto, eles iam ter consequências, por exemplo, sociais, eles iam se tornar impuros. E eles iam ter participado de todo um ritual, de todo um processo de purificação, se tocasse no cadáver. Eles também iam se comprometer financeiramente, porque eles teriam que pagar o funeral deste morto. E eles não estavam a fim de gastar dinheiro com um homem estranho. E eles também iam se comprometer profissionalmente, porque eles seriam suspensos dos seus ofícios de sacerdote e de levitas. Então, queridos, veja aí, não quero me comprometer, não vou tocar, não vou investir o meu tempo nessa vida. Vai ter muitas consequências para mim, vou ter que gastar dinheiro, a sociedade vai me perturbar, vou ter que parar de trabalhar por uns dias, vou ter que deixar coisas de lado, as minhas prioridades são outras. Então é muito mais fácil atravessar a rua e seguir a minha vida como se aquele homem não existisse. Infelizmente, os dois que eram esperados, uma atitude de amor ao próximo, para mostrar que ama a Deus através do amor ao próximo, negligenciaram, ignoraram, fugiram. Mas a parábola prossegue. A parábola fala
que um outro homem vem agora. Fala assim no versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Vamos parar aqui por enquanto. Agora, não é um homem qualquer, mas é um samaritano. Os judeus viam o samaritano como se fosse Deus, a mente daqueles religiosos daquela época, do judeu daquela época. Deus criou o samaritano para ser carvão do inferno, combustível para o inferno. Eles não prestam, é um povo mestiço, misturado, que corromperam o templo de Deus, que fizeram várias atitudes. Os judeus e os samaritanos não se davam, eles adoravam em lugares diferentes, de formas diferentes. Mas aqui, veja só, Jesus fala, um certo samaritano, uma pessoa que ninguém esperava uma atitude de amor para um judeu. Não se esperava nada de bom dele, que estava seguindo o seu caminho, tinha a sua vida, estava a trabalho, e estava ali, e de repente, ele passa agora, mas ele não passa de largo, não atravessa. Ele faz questão de passar perto. E ele se curva, e ele vê, e ele se compadece. E ele agora decide se comprometer por amor ao próximo. Veja só o que ele vai fazer aqui agora. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Veja só o que ele está fazendo. Ele se compadece agora desse homem. Aqui, quando fala pensou-lhe os ferimentos, o verbo pensar aqui não é no sentido de refletir, de imaginar, não é nada disso. É no sentido de cuidar, de enfaixar, de tratar a ferida. Então ele vai colocar a mão na ferida daquele homem que estava todo machucado. Você imagina, um homem que apanhou, está quase morto, semi-morto, jogado ali, cheio de feridas. Então sangue misturado com a poeira da estrada e aquela coisa toda. Ele começa a cuidar agora desses ferimentos. Ele lava com o vinho naquele tempo era utilizado também como medicamento por causa do álcool para esterilizar, e depois o óleo para untar aquele lugar, para passar, para que aquelas feridas não ficassem secas até chegar no local para ser tratado de uma forma adequada. Então agora ele coloca sobre o seu próprio animal. Isso quer dizer que agora o resto da jornada ele iria andar, puxando o animal que está levando o enfermo. Um homem que ele não conhece, todo sujo, emporcalhado, machucado, que ele não sabe nem a religião, nem se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele é gentil, se ele é romano. Ele não sabe. Era uma mistura naquela época. O Império Romano tinha feito uma bagunça de várias etnias ali, mas ele não perguntou, não foi ver a carteira dele, imaginando, né? Como se fosse hoje, né? Como se fosse pegar a carteira. Não, esse daí é palmeirense, eu não vou cuidar. Não, esse é corintiano, é ladrão, não vou cuidar. Não é nada disso. Ele simplesmente cuidou e colocou no animal dele. É como se você visse um enfermo, uma pessoa machucada, jogada no chão, e você vai parar o seu carro, você vai tratar as feridas daquela pessoa, dar um jeito, e aí você vai colocar essa pessoa que está suja de sangue e de terra, e com as roupas rasgadas, e você vai pegar, e para você pegar, você já sujou suas roupas também, e agora você vai colocar essa pessoa no seu carro. Você está se comprometendo. Veja como esse homem está se comprometendo. Ele para. Ao ele parar, podia ser uma cilada para ele ser assaltado. Ele coloca a sua segurança em risco. Agora ele vai tocar nas feridas daquele homem, ele vai se sujar, vai sujar a sua roupa para pegar aquele homem e colocar naquele animal. Ele vai ter que caminhar agora, vai chegar todo suado, todo emporcalhado em outro lugar, numa jornada relativamente longa para quem vai a pé. 27 quilômetros é perto hoje para a gente de carro, de moto, até de bicicleta pode ser, mas a pé é outra história. Ah, pastor, mas eu já tinha caminhado um tanto. Tudo bem, mas não deixa de ser difícil da mesma forma. Esse homem, ele vai se dedicar agora a este desconhecido. Ele gasta do seu óleo e do seu vinho para cuidar desse homem. E agora, ele também o leva a uma hospedaria para cuidar dele de forma adequada. E ele agora vai tratar dele dessa forma adequada. E no dia seguinte, versículo 35, ele tira 2 denários do dinheiro dele, entrega para o hospedeiro e fala: cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais,
eu te indenizarei quando voltar. Estou a 2 denários aqui. Eu vou sair, eu tenho que trabalhar, mas faz o melhor que você puder. Se precisar gastar mais com ele, gasta. Quando eu chegar, eu te pago. É interessante, parece que era uma passagem essa hospedaria para aquele samaritano, porque o dono daquele lugar parece que conhecia o caráter dele. Porque ele vai cuidar agora desse que foi assaltado, que está ferido, e ele confiou na palavra daquele samaritano. Sinal, então, que o caráter desse samaritano também era muito bem conhecido. Era um homem de caráter, um homem de respeito, um homem de palavra. Poucos têm isso hoje. A gente tem que fazer a maioria assinar tudo, porque ninguém tem palavra mais. Infelizmente, nem crente muitas vezes tem palavra. Lamentável, mas é verdade. Este homem tinha palavra. Além do amor ao próximo, ele era um homem de ética, de moral, de respeito, justiça, que se fazia conhecido de todos que ele se relacionava. E aí Jesus, então, mostra aí agora a diferença. 2 que se esperavam, muito deles não fizeram nada. Esse que não se esperava nada, que ninguém dava nada por ele, ele investiu, colocou dinheiro, correu o risco de perder suas posses ali, ser assaltado, risco da sua saúde, as suas vestes, o seu animal, teve que caminhar, colocou sua segurança em risco e gastou muitas horas de cuidado e amor com aquele estranho, sem saber e sem exigir também nada em troca, sem esperar que ele devolvesse aquele dinheiro um dia, sem esperar que ele retribuísse, sem esperar até mesmo obrigado depois. Ele simplesmente fez, amou o seu próximo. E aí então, Jesus agora pergunta para aquele que tinha perguntado, você lembra que o teólogo tinha perguntado para ele, quem é o meu próximo? Para se justificar da sua falta, do seu erro em relação ao mandamento de amar o próximo. Agora Jesus responde para ele novamente com uma pergunta, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Veja o que Jesus está mostrando para aquele homem e para nós hoje. Você não tem que perguntar quem é o teu próximo. É você que tem que se tornar o próximo daquele que precisa de roupa, que precisa de respeito, que precisa de justiça, que precisa de um amigo, que precisa de um abraço, que precisa de dignidade, que precisa de dinheiro, que precisa de um emprego, que precisa de consolo, que precisa de comida. O estrangeiro que está jogado por aí, que precisa ser acolhido. Vocês estão entendendo? Jesus está explicando com uma pergunta. Ele fala assim, mas quem é o meu próximo que eu tenho que amar? Jesus fala assim, não pensa assim não. Você tem que ser o próximo daqueles que precisam de ajuda. Independente da religião, independente do sexo da pessoa, da nacionalidade, da cor da pele. Se o olho é rasgadinho, se o olho é abertinho, se o nariz é pontudinho, se o nariz é largo, se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo, se é loiro, se é moreno, se é gordinho, se é magro, se é cabeludo, se é careca, não interessa. Como eu disse antes, se é corintiano, se é palmeirense, se é fluminense, se é Flamengo, não interessa. Nós temos que ser o próximo daqueles que precisam de ajuda, de algum tipo de ajuda, que precisam de algo. Nós temos que ser a resposta de Deus para essas pessoas. Nós temos que entender, queridos, que nós temos que nos tornar a resposta de oração e o clamor do próximo. Quando o próximo ora a Deus, clamando por justiça, por comida, por socorro, por amigo, nós temos que ser essa resposta. Se nós estamos ali, nós não podemos passar de largo, atravessar e fazer como se nada tivesse acontecido. Vamos aprender com esta parábola. E Jesus responde, o intérprete da lei, o teólogo responde para Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, quem foi o próximo daquele que foi assaltado? O que agiu com misericórdia, o que se compadeceu. E agora a resposta final de Jesus. Vai tu e procede de igual modo. Vai e faz dessa forma. Viva dessa forma. Não basta a gente dizer que a gente é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus, nascido do Espírito, que crê em Jesus, tem Jesus como Senhor, se você ama Deus de verdade, você vai amar o próximo. Mas se você não ama o próximo, querido, não vem me falar que você ama Jesus, que você é crente, que a tua família toda é evangélica, que você tem pastor e missionário na tua família.
O amor a Deus nos leva a amar o próximo. Porque quando nós estávamos jogados, condenados ao pecado, ao inferno, miseráveis, pecadores, imundos, Deus veio ao nosso encontro. E agora nós, tomados de gratidão a Deus, tomados de amor por este Deus, nós agora olhamos para o nosso semelhante, que é a imagem e semelhança desse Deus. E nós devolvemos o amor a Deus agora, amando o nosso próximo. Nós revelamos o nosso amor a Deus, amando o nosso próximo. Façamos isso. Vivamos esta fé que ama Deus de forma real. E se esse amor é real, nós vamos também amar o próximo. Como? Sendo o próximo dele, daquele que precisa, sempre. Mesmo que isso nos tire da estrada, mesmo que isso nos faça gastar dinheiro, mesmo que isso faça mudar a nossa agenda do dia, porque aquele samaritano também teve que mudar a sua agenda naquele dia, mesmo que isso implique que nós vamos sujar as nossas mãos, a nossa roupa, o nosso carro, mesmo que isso implique, as pessoas vão falar da gente, vão nos chamar de imundo porque nós tocamos no imundo. Não é assim mesmo na sociedade? Tem pessoas que se ver você falando com um mendigo, ou com um homossexual, ou com, sei lá, com essas pessoas que a gente coloca na margem da sociedade muitas vezes, vão falar, olha, se tornou imundo, sabia que não era crente, tinha certeza que não era crente, olha ali. Mas se você está ali para ser o próximo, para ajudar, para dar comida, para consolar, para falar de Jesus, deixa os outros falar. Seja o próximo daquele que precisa ouvir de Cristo. Seja o próximo daquele que precisa experimentar de Cristo. E ele vai experimentar de Cristo, sentir o toque de Cristo com as tuas mãos. Se sentir acolhido por Cristo com o teu abraço. Se sentir alimentado por Cristo no teu prato de comida que você deu para ele. E vai sentir a sede dele, a sede de água mesmo, acabar quando você der as tuas mãos, forem as mãos de Deus entregando esse copo d'água para essa pessoa. Ela vai sentir que o frio dela passou quando as tuas mãos forem as mãos de Cristo entregando o agasalho que ela precisa. Ela vai sentir que Deus é justo quando for você, em nome de Jesus, estabelecendo a justiça para aquela pessoa no meio de uma sociedade corrompida. Vivamos essa fé, querido. Esse é o nosso desafio, esse é o verdadeiro cristianismo segundo o nosso Senhor. Que Ele nos capacite, que Ele nos abençoe. Amém.